Convido você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, capítulo 2. 1 Samuel 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Pai, nós te somos gratos por mais uma vez abrirmos a Tua Palavra e te agradecermos porque podemos falar da Tua Palavra de forma livre, de forma aberta. Nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, razão de estarmos aqui. Nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de aprendermos do Senhor. E pedimos que do Senhor possamos aprender, do Senhor possamos viver, e o Senhor possamos honrar essa noite, não obstante o que nós somos. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você então a se colocar de pé, você que achou o texto. Nós vamos adorar o Senhor lendo a sua palavra. Capítulo 2, 2 Samuel, dos versículos 1 até o versículo 10, nós vamos ler a uma só voz todo esse texto. 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 10, a uma só voz, vamos ler. Se a sua versão for um pouquinho diferente da minha, vamos tentar seguir juntos. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na Tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de Ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aleluia. Pai, nós te agradecemos essa leitura da Tua palavra e pedimos, Senhor, que dela possamos aprender em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Se você deu uma olhadinha na sua Bíblia, você viu que esse texto que nós lemos se chama o Cântico de Ana, ou a Oração de Ana. Quem era Ana? Quem é essa mulher que fez essa oração tão sublime, esse cântico tão bonito que foi registrado na Escritura? Quem era Ana? Se você ler todo o capítulo 1, você tem toda a história de Ana. Ana era uma esposa. Só que Ana, segundo o costume médio oriental, não era a única esposa de um único homem. Mas Ana e Penina tinham por marido Eucana.
A sua rival a provocava todos os dias. Ana era alvo de provocação de sua rival, porque a sua rival tinha filhos. Ana não tinha filhos. Esposa, mas também protegida pelo marido, recebia porção dobrada do marido. Se Ana vivesse nos dias de hoje, Ana talvez não tivesse nenhum problema financeiro. Ana poderia comprar o que quisesse. Poderia se vestir muito bem, comer bem. Eu imagino que Ana era bonita, porque a Escritura nos diz que seu marido a amava. Sua rival a insultava todos os dias. Sua rival a provocava todos os dias. Uma vez eu fui chamado para dar uma entrevista sobre bullying no canal universitário, e aí as pessoas falaram, onde surgiu o bullying? Eu falei, olha, o primeiro bullying que a Bíblia registra, que eu lembro, é de Ana. A sua rival a provocava excessivamente todos os dias, porque bullying é aquela agressão em palavras repetidas, sem fim, com o intuito de machucar alguém. Então, Ana na Bíblia é a primeira. E a provocação era tanta que Ana perdeu o apetite. Ana não comia mais. Talvez Ana não dormia mais. Ana se sentia diminuída. Ana se sentia para baixo. Ana se sentia a pior das pessoas, porque a sua rival a provocava. A sua rival a provocava todos os dias. Eu fico imaginando a sua rival, Penina, provocando. Eu já dei filhos, você não deu nenhum. É por isso. Ele te dá a porção dobrada porque ele tem pena de você. Eu que me chamo Penina, mas a penalizada é você. Quem é a infeliz é você. Você é digna de dó. Você não deu nenhum filho para ele. O que adianta ser bonita e não dar filhos? E não ter filhos? Olha os meus filhos. E todos os dias Ana, então, ia ouvindo esse discurso e se sentia provocada, se sentia diminuída, se sentia só. O seu marido dizia para ela, tentando a consolar, Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Não sou eu melhor do que 10 filhos, não fica assim. Ana tinha um sonho, Ana tinha um desejo. E esse desejo era o desejo de toda mulher, cedo ou tarde na vida, ser mãe. Hoje é dia das mães, e eu queria ler a oração de uma mãe. A oração de uma mãe. A oração de uma mãe agradecida. A oração de uma mãe agraciada, uma mãe que não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos, um dia ela se cansa, e ela se cansou. Talvez se uma mãe aqui estivesse no lugar de Ana e você ser alvo de bullying muito tempo, de provocação excessiva muito tempo, talvez você partisse para a ignorância e pegasse Penina pelos cabelos e se rolaria no chão com ela. Ana não fez isso. Talvez Ana resolvesse bater em sua rival ou maltratar-lhe os filhos. Eu imagino que Ana, pela sua conduta de vida que nós lemos no capítulo 1, jamais maltratou um filho da sua rival. Mas ela podia ter feito, talvez tomada pela raiva ou pela atitude de ser provocada todos os dias. Ana não fez isso. Talvez Ana pudesse responder grosseiramente ao seu marido. O que adianta você me dar porção dobrada? O que adianta você cuidar de mim e se achar aí que você é melhor do que 10 filhos? Eu quero ser mãe! Ana poderia ter respondido assim, mas Ana não respondeu. A Escritura nos diz no capítulo 1 que Ana vai ao templo de ano em ano, como era costume da festa, e adorar. E ali, naquele momento, ela derrama seu coração perante o Senhor.
E a Escritura nos diz que ela demora-se ali no orar, derramando-se perante o Senhor, demorando no orar, e conforme ela ora, os seus lábios ficam balbuciando as palavras de sua oração, ao ponto do sacerdote passar e dizer para ela: moça, aparta-te desse vinho, você está embriagada a uma hora dessa? E ela diz para o sacerdote: eu não estou embriagada, estou atribulada de alma. E eu estou orando, derramando o meu coração perante o Senhor. E o sacerdote diz que o Senhor, então, conceda o que você pediu. E ali, naquele momento, Ana leva o seu coração perante o Senhor. Ana orou, derramou-se perante o Senhor, sem deixar nada para trás. A oração de Ana, talvez naquele momento, seja assim: Senhor, meu marido se acha. Eu sei que meu marido me ama, ele tenta me consolar, mas ele não consegue. Minha rival me provoca o tempo todo. Senhor, eu não quero comer mais. Senhor, eu não quero viver mais. Eu não aguento isso e tudo que eu quero é ser mãe. E eu prometo diante de Ti, Senhor, que o Senhor me dê um filho. Esse filho será seu todos os dias da sua vida. Assim que eu desmamar esse menino, eu o levarei à Tua presença e esse menino estará no templo para sempre. Ana, então, faz esse voto diante do Senhor. O Senhor atende a oração de Ana, e Ana concebe à luz um filho e lhe dá o nome de Samuel. Do Senhor o pedi. O nome Samuel vem de o Senhor que ouve. Do Senhor o pedi. E Ana recebe o seu filho Samuel. E para Ana, aquela criança foi uma primícia. Ela simplesmente: Senhor, esse menino não é teu. Eu vou entregar esse filho ao Senhor, para que esse menino te sirva todos os dias da sua vida. E se você continuar lendo a história de Samuel, o livro de Samuel, você vai ver que assim se dá. Ana, então, dá luz a um filho e entrega o menino para ficar para sempre no templo. E versículo 24 do capítulo 1, diz assim: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. A Andréia fez a devocional aqui hoje de manhã, do Dia das Mães, e eu fico imaginando Samuel na idade do Tito, que fez alguns aqui dar risada, enquanto ele cantava. Eu imagino Samuel, numa tenra idade como é o nosso Tito, sendo levado pela mãe para servir ao Senhor naquele tempo. Verso 25, que imolaram o novilho, o sacerdote, os seus pais, a criança, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ai, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Nós vamos ver que Ana, de ano em ano, então, vai visitar o menino. Eu imagino a expectativa de Samuel de adorar o Senhor, aprender das coisas do Senhor e de ano em ano receber a visita dos seus pais. E essa é a história de Ana, uma mulher que orou. E esse cântico, essa oração que nós lemos, é a oração de uma mãe. A oração de uma mãe temente ao Senhor. Eu quero destacar algumas palavras. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. 7 palavras na oração de Ana para a nossa edificação. Uma mulher que orou e que foi atendida. E agora essa mulher vai orar novamente. Mas uma oração de gratidão, uma oração de exaltação ao Senhor. A primeira coisa que nós lemos está dos versículos 1 até
O versículo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há como o nosso Deus. Ana diz que a alegria dela vem da salvação. A alegria de Ana era o Salvador. Ana não se alegrava no seu marido, Ana não se alegrava no que ela tinha, Ana não se alegrava no que ela comia, Ana não se alegrava com suas roupas, nem tampouco com o filho que Deus lhe deu. Todas essas coisas podem dar alegria, de certa maneira deram alegria, mas não era isso que dava alegria plena para ela. Ela disse aí no final do verso 2, eu me alegro na tua salvação. E eu pergunto para você, o que te traz alegria? O que tem te dado alegria? O que te tem dado alegria de viver? Viver sem Jesus nesse mundo não tem alegria. E a primeira palavra que eu queria destacar é alegria. Jesus é alegria a todo aquele que nele crê. Por que você diz que Jesus é alegria? Você tinha uma dívida muito grande que não pode ser paga de forma nenhuma, a não ser pelo próprio Deus se fazendo homem e pagando esse preço numa cruz. O sacrifício de Jesus na cruz por você te livrou do tormento eterno. É interessante você andar por um cemitério como eu andei há 2 dias atrás, e você vê lápides. Lápides de pessoas de todos os credos, lápides de pessoas ricas, lápides de pessoas simples, lápides de pessoas importantes, de nomes famosos, porque você bate os olhos ali e você vê, puxa, essa pessoa era famosa. Eu já vi esse nome na televisão, eu já vi esse nome em colunas sociais. E ali nós vemos uma estrelinha dizendo que um dia ele nasceu, nós vemos uma cruzinha dizendo que um dia ele morreu, está a data ali. E até que você se dá de frente com uma lápide de alguém que você conheceu e que está enterrado ali há muitos anos. E quando eu passo por um lugar desse, vem a certeza bíblica de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Escritura diz o salário do pecado é a morte. Mas você estava falando em alegria. Por que alegria se o salário do pecado é a morte? Porque o dom gratuito de Deus, parece uma redundância, porque a palavra dom significa presente. O presente de graça, presente só pode ser de graça, mas é um presente muito grande. O presente de graça, o dom gratuito que não te custou nada, mas custou a morte do Filho de Deus, é o dom gratuito de Deus, é a salvação, é a vida eterna, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O seu maior problema foi resolvido, por isso a Escritura diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria de Ana estava na salvação. Como é bom eu poder dizer, eu sou salvo. A Bíblia não diz assim, olha, talvez você seja salvo. Olha, a Bíblia diz assim, olha, você seja bonzinho, porque você é salvo, mas se você pecar, você deixa de ser salvo. Mas aí se você se arrepender, você volta a ser salvo. E aí se você erra, você deixa de ser salvo. O que é isso? Porque o meu Jesus diz assim, quem tem um filho, tem a vida eterna. E se a vida é eterna, ela não pode ser interrompida. Viva então como salvo, como alguém redimido, como alguém comprado por um preço muito grande. Esta é a minha alegria. Eu tenho alegria em muitas coisas. Eu gosto de me alegrar, gosto de um bom papo, eu gosto de uma mesa farta, gosto de jogar bola, ou tentar jogar bola, gosto de estar com os amigos, gosto de uma história que me faz rir. Quem não gosta? Mas a minha alegria é a salvação que há em Jesus, porque de tudo que existe é o que fica. Nada fica. O Senhor Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque a salvação é eterna. A primeira palavra aí é alegria. Você tem alegria? Uma vez atendi uma senhora que, sofrendo há anos, oprimida, o inimigo batucando na vida dela.
E ela diz, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus. Quem conhece Jesus não pode ficar assim. A senhora não conhece Jesus. O Jesus da Bíblia te deixa alegre, ele traz mudança de vida, ele traz salvação, e a alegria do crente é a salvação em Jesus. Essa é a primeira palavra. Pastor, ainda tem 6? Tem. Força aí, irmãos. Força aí. O fantástico hoje não vai ser bom. Força aí. Verso 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor dá sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis ou os fracos cingidos de força. Força. A palavra é força. Você tem força? Você é forte? Ou você é fraco? Quando nós cantamos, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, é porque o poder de Cristo precisa repousar em mim, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, disse o apóstolo Paulo. Não posso confiar na minha força, mas num Deus que diz que do fraco faz forte. Eu olho para o Jean, eu vejo um homem forte. Se eu não conhecesse o Jean, visse ele vindo em minha direção, eu atravessaria a rua, com certeza, porque ele é grandão. Mas a força do crente está no Senhor. A força do crente está no Senhor. É Ele que dá força. É Ele que faz forte ao cansado. É Ele que multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, caminharão e jamais se fatigarão, jamais ficarão cansados. Da onde vem tua força? Fui falar para um grupo de jovens na quinta-feira, lá em Vila Formosa, na igreja lá, e ali o grupo de jovens. Aí eu falei, a Bíblia fala para os jovens, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e tendes vencido o maligno. E eu disse que o maior inimigo da força do jovem, o maior inimigo do crente, chama-se eu. Eu posso, eu sou forte, eu aconteço, eu concordo, eu discordo, eu aceito, eu não aceito, eu gosto, eu não gosto, eu amo, eu não amo, eu isso, eu aquilo. Eu vou tomar conta, eu vou resolver, eu vou fazer. Temos visto uma geração de jovens fracos, de jovens doentes, de crentes fracos, de crentes doentes. Infelizmente, sem força para nada, sem força para acordar, sem força para viver, sem força para ler a Bíblia, sem força para fazer nada. Eu poderia citar exemplos bem nossos aqui da igreja. Às vezes eu peço aos irmãos, e não é para mim que você trabalha, reforço isso, um plantão por mês. Uma presença por mês. É o Senhor que nós servimos. É a força do Senhor que nos supre. É o mover do Senhor, então submeta-se ao Senhor e faça a diferença. Quantos crentes acomodados, quantos crentes dormindo, quantos crentes preguiçosos, sem força, e tudo que o Senhor quer é a tua força. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, não ter dor no ombro, nem ter dor no joelho. Ah, se eu pudesse. Se eu pudesse trabalhar mais na minha mocidade como eu trabalhei. E olha que eu trabalhei bastante. Que coroas você deixará aos pés do Senhor Jesus? O Senhor Jesus te salvou e vai chegar aquele dia que Ele há de analisar as tuas obras como crente e Ele vai dizer para você assim, o que você trouxe para mim? O que você trouxe para mim? Olha, Jesus, não trouxe muita coisa não, na verdade eu morria de vergonha.
Eu não consegui, mal consegui falar de Jesus para alguém. Eu falava da igreja, falava para o Ion entender. Para imaginar as coroas do apóstolo Paulo, aos pés de Jesus. Para imaginar as coroas daqueles homens mártires da fé, cerrados ao meio, jogados na arena, porque iam para a arena cantando: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e eram devorados vivos por leões. Que coroas esses homens deixarão aos pés de Jesus? Enquanto você dorme, pessoas estão morrendo, pastores estão morrendo hoje, 2014. Pastores estão presos. Um irmão, pastor presbiteriano, até pouco tempo estava preso no Senegal, não sei se continua. Continua. Crianças estão morrendo hoje pelo nome de Jesus. A igreja sendo perseguida no mundo e nós brincando de sermos crentes, dizendo: eu sou forte, eu bato no peito, eu posso, eu aconteço. Mas às vezes não honram um compromisso mensal. Dão restos para o Senhor. Dão corpos cansados para o Senhor. Dão esmolas para o Senhor não quer. O Senhor quer tudo. Nunca me esqueço quando eu lavava aqui, na véspera da inauguração da igreja. Eu lembro direitinho que foi um dia marcante. Estava um dia de agosto, um sol. Estava eu, pastor Gustavo Baixa, na época seminarista, hoje pastor em Vila Mariana, lavando aqui esse quintal. Até passou o Aderbal com o Fordinho dele. Natália, convalescendo de uma cirurgia, parou aqui, nós conversamos. Passou uma senhora. O que vai ser aí? Vai ser igreja. A igreja é... aposta, enquanto você lava aí, o seu pastor está andando de carrão. Eu falei: vem aí no domingo. Eu vou ser o pastor dessa igreja aqui. Vem aqui domingo. Ficarei muito feliz em ver a senhora aqui. O senhor é pastor da igreja? Tecnicamente, sim. Estou esperando a senhora aqui amanhã, às 18 horas, para a inauguração da congregação presbiteriana do Ipiranga. Estou esperando a senhora. Crentes, o Senhor quer crentes compromissados. Eu fico imaginando alguns irmãos aqui, que às vezes sobem escada sozinho na igreja. Tem compromisso, tem vergonha, não tem medo de servir. O que você tem dado para o Senhor? A força vem do Senhor. O Senhor deseja a sua inteireza. E eu disse para aquela mulher, porque ela me perguntou: você vai cobrar 10% das pessoas? Eu falei: não, a gente não cobra nada. Deus ama quem dá com alegria, mas o Senhor quer tudo. O Senhor quer a senhora por inteiro, quer tudo que é da senhora. Quer tudo. Quer seu marido, quer seus filhos, quer tudo que é da senhora aos pés dele. O resto ele dá de graça, porque ele é bom. E não deixa nada faltar. Foi isso que Ana fez. A força dessa mulher veio enquanto ela orou. Deixa eu correr. Pastor, ainda faltam 5 palavras? Falta. Versículo 5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até Estéreo tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol, ou à sepultura, e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Nós vemos aí 2 palavras. A primeira é santidade. O Senhor é alegria, o Senhor é força, o Senhor é agora santidade. Quem aqui é santo, levanta a mão. Quem aqui é naturalmente nasceu santo, levanta a mão.
Quem aqui Jesus tornou santo, levanta a mão. Entende a diferença? A Bíblia diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, já não há quem faça o bem. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se eu posso dizer hoje que eu sou santo, é porque Cristo me justificou através da sua obra na cruz. E Cristo me santifica dia a dia, porque Ele já me vê santificado na sua obra da cruz. Isso é santificação. Santificação passa por duas vertentes. A primeira, fato, Cristo me santificou. A segunda, eu preciso andar na santidade da qual Ele me chamou. Dia após dia, o processo da santificação, porque assim Ele me vê. Cristo me libertou, Cristo me salvou, para me apresentar perante o Pai, santo, inculpável e irrepreensível perante Ele e em amor. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que é santo. E aqui fica o desafio, porque talvez você tenha se alimentado de santidade ou você tenha se alimentado de lama. E o Senhor Jesus te chama essa noite para se alimentar de santidade, das coisas santas, das coisas que Ele escreveu, das coisas que Ele diz. Pois essa foi a oração de Ana. O Senhor é quem santifica. O Senhor é que firma os passos dos seus santos. O homem não pode prevalecer pela sua própria força, mas pela justiça e pela santidade do Senhor. É o Senhor que disse, sede santo, porque eu sou santo. E Jesus não está falando de time de futebol, e não brinque com a Bíblia falando de time de futebol, eu sempre digo isso. Torça para quem você quiser. Eu posso sugerir um time. Mas não brinque com a Escritura. Quando o Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo, Ele está falando de santidade. Meu filho, eu quero que você ande comigo. Eu quero que você seja santo, que os seus pensamentos sejam santos, que o seu caminhar seja santo, porque você tem um nome. Eu coloquei o meu nome em ti. Santidade. Cristo me santificou. Cristo se tornou da parte de Deus para mim santificação. E a próxima palavra é providência. O Senhor me dá. O Senhor me dá. Empobrece, mas enriquece. Abaixa, mas também levanta. Levanta o pobre do pó. Os que andavam famintos, com fome, agora tem comida. Tem o que comer. É o Senhor que exalta o crente. Isso se chama providência. Você está preocupado com o seu amanhã? O Senhor diz, não vos preocupeis com o que haveis de comer ou vestir. Olhai os lírios do campo, eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. E eu pergunto, quem vale mais, o lírio ou você? Quem vale mais, o pardal, as aves ou você? A resposta é simples, você. Você vale mais aos olhos do Senhor. Providência. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que não deixa faltar nada. É que tem crente que às vezes abusa. O Senhor dá 10, ele gasta 50. Aí o Senhor no outro mês ele tira um pouquinho e fala assim, meu filho, você precisa aprender a depender de mim, do que eu te dou. Aí o crente logo se apruma, o Senhor fala assim, tá bom assim agora, tá apertadinho? Vem cá, hora que eu vou te dar mais um pouquinho nessa mesada aí. E assim Ele nos sustenta, porque o Senhor é bom. A Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tens. É difícil. O Senhor nos sustenta. Vou fazer um exercício aqui, eu já fiz esse exercício em várias igrejas, aqui na IPBI vou fazer de novo. Lá em Mateus, capítulo 6, o Senhor promete duas coisas para o crente. Ele promete comida e roupa, só. Não vos preocupeis com a vez de vestir, eu garanto sua roupa, tudo bem? Não se preocupe com a comida, eu garanto sua comida, tudo bem? Tudo bem. Vai levantando a mão, quem aqui tem carro? Levanta e abaixa a mão.
Convicto, viu? Não precisa ter vergonha, não precisa me dizer a marca, não. Quem aqui tem carro? Olha aí, irmãos, vão olhando um para o outro, tá? Ó. Quem aqui tem TV em casa? Puxa vida. Quem aqui teve a oportunidade de estudar, aprender a ler e ir para a escola? Levanta a mão. Puxa vida, glória a Deus. Quem aqui tem livros em casa? Celular. Internet. Computador. Quem aqui tem emprego? Trabalha. Eu poderia ficar 1 ano falando aqui. Quem aqui tem geladeira? Micro-ondas. Fogão. Tá bom, irmãos, vamos parar com isso aí. Deu um ataque de senso 2014 no pastor, né? Irmãos, tudo isso que nós falamos, fora comida e roupa, o Senhor dá porque Ele é gracioso. Ele não prometeu te dar. Você sabia disso? E eu poderia falar muita coisa. Talvez você tenha plano de saúde, você tem uma porção de coisas e benefícios aí. Trabalhou, já se aposentou. Graça do Senhor. Isso se chama providência. Eu vou fazer a última pergunta. Quem aqui tem cama em casa para morar e cama para dormir? Levanta a mão. Ele não prometeu isso. Ele dá porque Ele é bom. Eu não mereço. Eu não mereço. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Isso se chama providência. Mas nós lemos lá no versículo 8, que o Senhor é o que tira a vida e dá. Quem dá a vida? Jesus. Quem tira a vida? O Senhor. Quem faz descer a sepultura? O Senhor. Quem tira da sepultura? O Senhor. Quem viu Lázaro morrer e chorar? Foi o Jesus. E quem disse, Lázaro, venha para fora? Foi o Senhor. Quem viu aquela adolescente morta, filha de Jairo? O Senhor. Quem disse, Talita cume, menina, levanta-te? Foi o Senhor. O Senhor tira e o Senhor dá a vida. Você crê nisso? A nossa vida pertence a Ele? Porque vivemos clima de violência urbana. Às vezes vamos pegar avião, né? Vai pegar avião. Tem gente que vive fora do Brasil aqui, que trabalha fora, vai, volta. Já entra no avião cochilando. Tem gente que já fica nervoso, né? Passa alguns dias aí, assim, passando mal. Tem gente que fica apreensivo. Mas e quando nós saímos na rua? É bala para tudo quanto é lado, você para no farol já desconfiado. Quem dá a vida, quem preserva a vida é o Senhor. Louvado seja o nome dEle. E eu já fiz os meus pedidos, Senhor. Senhor, eu quero viver um pouquinho. Quero viver. Enquanto o Senhor me mantiver aqui com saúde, que eu seja útil, quem aqui não quer viver? O Senhor é que dá a vida. Senhor, preserva a minha vida, para que eu seja instrumento nas tuas mãos. Porque é Ele que dá. Ele é quem dá. Ele é o Senhor da vida. Faz descer ao Sheol e faz subir. Ele fez Jonas descer ao Sheol no ventre do grande peixe. Ele tirou, deu vida ao servo para que pudesse pregar. E por fim, verso 9 e 10. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. E eu vou deixar as duas frases por finzinho do finzinho. A palavra aí é proteção. O Senhor nos dá vida, mas o Senhor nos protege. O Senhor nos protege no ar, o Senhor nos protege na estrada, o Senhor nos protege na cidade. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. O Senhor é quem nos protege. Não é essa a oração de uma mãe pelos seus filhos? Senhor, dê alegria
dê força, dê santidade, dê providência, dê vida, dê proteção. Não é essa a oração de uma mãe por um filho? Mas Ana termina a sua oração dizendo: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Mashiach, do seu ungido. A primeira ocorrência, a palavra Messias, a primeira ocorrência da palavra Messias, o ungido, o Salvador, o Cristo, saiu da boca de Ana, nessa oração quando Samuel nasceu. A primeira ocorrência da palavra, o Messias, o Cristo, o ungido, o sacerdote, profeta, o rei, o Cristo, saiu da boca de Ana. O que uma mãe não pode desejar para os seus filhos? Qual é uma oração de uma mãe prudente se não for Jesus Cristo na vida dos seus filhos? De tudo que nós temos, de tudo que nós lemos, sobra o ungido. E esse ungido tem nome, é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Me perguntaram na quarta-feira, o que quer dizer o nome Jesus? Por que Jesus? A pergunta, na verdade, não era essa, mas é interessante nós entendermos que o nome com o qual Deus escolheu encarnar-se entre nós, o nome pelo qual o Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que existe, se fez entre nós, aquele que comanda o universo pela sua palavra, aquele que sustenta todo o universo pela sua palavra, aquele que criou tudo que existe dizendo uma só palavra. Aquele que semana passada nós dissemos, basta uma palavra dele. Aquele que é o Senhor de tudo. O Deus de eternidade a eternidade, o Eu Sou, escolheu se revelar ao mundo com um nome. E o seu nome é Salvador. Yeshua, o Salvador. Ele poderia ter vindo aqui como o Onipotente, o Deus eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, como de fato Ele é. Mas quando se encarnou naquela humilde manjedoura em Belém, nasceu com o nome de Salvador. E esse gritinho de criança é providencial. Jesus se fez como um bebê para ser o Salvador do mundo. O Deus de toda a glória se fez um bebezinho humilde no ventre de uma mãe para salvar você, porque ama você, porque virá por você, voltará por você. Só sobra este nome, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe.